Grego. Grego. Já são 25, 37. Você vai dizer o primeiro Grego. Grego. Você está bem? Olha aqui. O que é criado? Não sei. Ele deve estar bem. Grego. O que houve? Grego. Alguma coisa caiu lá dentro. Grego! Grego! O que está acontecendo? Grego, abre essa porta. O que é que esse escritor está aqui e quer falar com você? Ele deve estar doente, senão já teria aberto a porta. Grego? Grego, por favor. Grego, vamos buscar um médico, depressa. Abra, por favor. Grego, abre essa porta. Grego! O senhor me desculpe, ele não é assim. Abre essa porta. Grego! O que você está fazendo, Grego? Grego! Abre essa porta. Ao despertar certa manhã, depois de uma noite de sonhos agitados, Gregor Zanza encontrou-se em sua própria cama, transformado num gigantesco inseto. Ao levantar um pouco a cabeça, conseguiu ver seu ventre marrom, dividido em vários segmentos. Suas inúmeras pernas, incrivelmente finas, agitavam-se desesperadamente diante de seus olhos. O que me aconteceu? Pensou ele. Não era um sonho. Estava mesmo no seu quarto, de paredes bem conhecidas. Em um canto, pendurado sobre uma mesa, havia um retrato que ele recortara recentemente de uma revista ilustrada e que enquadrara numa bonita moldura dourada. A fotografia mostrava uma elegante dama, com um toucado e um casaco de pele, sentada muito ereta, as mãos sobre o colo enfiadas numa espécie de saco, também de pele muito felpuda. Os olhos de Gregor Zanza voltaram-se para a janela, vislumbrando o céu nublado. Sentiu-se melancólico. Podia-se ouvir nitidamente os pingos da chuva caindo sobre as calhas do telhado. Associo certo ou errado meu casamento com a morte de meu pai. Há muito tempo. Quando meu pai morreu, tive de deixar a casa. Era ele quem me queria ali. Um homem estranho, meu pai. Um dia ele gritou: "Deixe-o em paz! Ele não incomoda ninguém!"
Deve ter dito isso muitas outras vezes. Só que daquela vez, eu estava ouvindo. Nunca quiseram me mostrar seu testamento. Me disseram apenas que ele havia me deixado algum dinheiro. Eu acreditava naquela época, e acredito ainda hoje, que ele havia pedido no seu testamento que me deixasse continuar no quarto que eu ocupava, enquanto ele era vivo. E que me dessem de comer, como faziam antes. Ele devia gostar de me sentir na casa, por perto. Caso contrário, não teria se oposto a que me pusessem para fora. Talvez apenas sentisse pena de mim. Mas não creio. Devia ter me deixado a casa toda. Assim eu estaria tranquilo. E os outros também. Eu teria dito: fiquem! Vocês estão na sua casa! Era uma casa enorme! Foi muito ingênuo, meu pobre pai. Se realmente tinha intenção de continuar me ajudando do além-túmulo. Quanto ao dinheiro, sejamos justos. Eles me entregaram logo no dia seguinte do enterro. Eu disse: não, 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 não. Guarde esse dinheiro e me deixe continuar morando aqui, no meu quarto, como quando o papai era vivo. E ainda acrescentei: que Deus o tenha, para parecer mais agradável. Mas eles não quiseram. Eu propus fazer pequenos serviços na casa. Esses pequenos serviços que toda casa velha precisa. Fazer pequenos trabalhos ainda me é possível. Nem sei como. Eu propus cuidar da estufa. Eu teria passado lá, de bom grado, umas 3 ou 4 horas por dia, no calor, cuidando dos viveiros das plantas, dos cravos, dos jacintos, dos tomates. Apenas meu pai e eu compreendíamos os tomates naquela casa. Mas eles não quiseram. Um dia, quando eu estava voltando do banheiro, encontrei a porta do meu quarto trancada à chave e todas as minhas coisas empilhadas na frente dela. Naquela época eu estava muito doente e passava horas e horas trancado no banheiro. Acho que era a ansiedade que me deixava doente. Eu não lia nunca. Nem ali no banheiro, nem em nenhum outro lugar. Não lia, não pensava, não sonhava. Apenas ficava olhando. Vagamente. Aquela revista pendurada num prego na porta do banheiro, bem diante dos meus olhos. Tinha a imagem de um homem na capa. Um homem jovem, barbado, cercado de carneiros. Acho que era Jesus. Eu abria minha bunda com as 2 mãos e fazia força. 1.
Mas será que eu estava mesmo doente? Ou era só ansiedade? Eu não sei. Tudo se embaralha na minha cabeça. Casamentos, cemitérios e os diferentes tipos de merda que eu fazia. Tive de trocar de roupa ali mesmo, no corredor. Quero dizer, trocar o pijama de dormir por roupas de viagem. Sapatos, meias. Não, 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 não! Meias, sapatos, calça, camisa. Camisa. Sobretudo, e chapéu. Espero não ter esquecido nada dessa vez. Antes de sair, tentei entrar nos outros quartos, girando as maçanetas e empurrando as portas, mas nenhuma se abriu. Se eu tivesse encontrado um quarto aberto, eu teria me embarricado lá dentro e nem as cólicas intestinais teriam me feito sair. A casa estava cheia de gente, mas eu não via ninguém. Acho que estavam todos trancados em seus quartos, com os ouvidos bem colados às portas. Depois que eu saí, correram todos para as janelas, bem escondidos atrás das cortinas. E depois as vozes, os sorrisos, os suspiros, as mãos, as chaves nas mãos e um grande ufa, um grande clima de festa. É claro que tudo isso já é imaginação minha, porque eu não estava mais lá para ver. Talvez as coisas tenham se passado de uma forma completamente diferente. Acho que importa a maneira como as coisas se passam, não é mesmo? Desde que elas se passem. Todos aqueles lábios que me beijaram, e todos aqueles corações que me amaram, e todas aquelas mãos que brincaram com as minhas mãos, e todos aqueles espíritos que por pouco não haviam me possuído. As pessoas são muito estranhas. Pobre papai. Devia estar muito aborrecido naquele dia, se pudesse me ver. Se pudesse nos ver. Aborrecido por minha causa, quero dizer. Não faz muito tempo, fui visitar o túmulo de meu pai. Saí de manhã e só voltei à noite. Comi alguma coisa lá mesmo, pelo cemitério. Eu anotei a data do seu falecimento num pedaço de papel. Assim, eu posso afirmar com toda certeza que eu devia ter mais ou menos 25 anos, quando me casei. Pessoalmente, não tenho nada contra os cemitérios. Muito pelo contrário, passeio neles com muito gosto. Isso quando sou obrigado a sair. O cheiro dos cadáveres, que consigo sentir perfeitamente debaixo da grama e da terra, não me é desagradável. Um pouco adocicado demais. Talvez um pouco atordoante. Mas muito mais agradável do que o cheiro dos vivos. Dos pés, dos sovacos,
dos cus, das cabeças dos paus cheios de sebo e do sangue das menstruações. Quando o cheiro do cadáver do meu pai vem se juntar ao cheiro dos outros corpos, quase me vem lágrimas aos olhos. Por mais que se lave, por mais que se perfume, os vivos fedem. Sim, como lugar de passeio, eu prefiro os cemitérios. Isso quando sou obrigado a sair. Com vocês, passear nas praças, nos parques, nos jardins, no campo. Eu como meu lanche, com muito mais apetite, sentado ali num túmulo. E se tenho vontade de mijar, o que acontece com frequência, eu posso mijar onde eu quiser. Ou então, fico só passeando por entre as lápides. Umas deitadas, outras em pé, outras inclinadas. E vou anotando as inscrições. As inscrições não me decepcionam nunca, nunca! Tem sempre 3 ou 4 de uma tal idiotice que eu preciso segurar no anjo ou numa cruz para não cair de tanto rir. A minha eu já escrevi há muito tempo e continuo muito satisfeito com ela. Diz assim: aqui jaz quem dela sempre escapou, mas que dela só escapa agora. Abre essa porta, isso não tem cabimento. Gregor, por favor, abra. O que está acontecendo? Gregor! Gregor, abre a porta. Abre esta porta imediatamente. Deixa o menino. Não vou falar de novo. Abre esta porta. Gregor, por favor! Abre a porta! Abre a porta, Gregor. Por favor! Abre esta porta, Gregor. Abre esta porta, Gregor. Gregor. Seu apelido era Lulu. Pelo menos foi isso que ela me disse. E não vejo que interesse teria em mentir. É claro que nunca se sabe. Não sendo francesa, ela dizia Lulu. Assim mesmo. Eu também, não sendo francês, dizia Lulu. Nós dois dizíamos Lulu. 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 Uma vez ela me disse seu nome verdadeiro, mas eu esqueci.
Devia ter anotado num pedaço de papel. Não gosto de esquecer os nomes próprios. Eu a conheci no banco de jardim, à margem do canal. Quero dizer, de um dos canais, porque a nossa cidade tem dois. Eu é que nunca sei qual é um e qual é outro. Era um banco muito bem localizado. Ficava encostado no barranco de terra, de forma que as minhas costas estavam sempre muito bem protegidas. Pelos lados, eu também estava bem protegido, graças a duas árvores, uma de cada lado. E pela frente, a poucos metros, corria o tal do canal. Se é que os canais correm. Sobre isso eu nada sei. O fato é que também pela frente eu não corri o risco de ser surpreendido. Mas mesmo assim, ela me surpreendeu. Eu havia me deitado. O tempo estava bom e eu olhava por entre os galhos das árvores um pedaço do céu estrelado. Dá licença. A minha vontade era de ir embora, mas o cansaço e o fato de não ter para onde ir me impediram. Então eu puxei os pés para debaixo do corpo e ela se sentou. Aconteceu nada entre a gente naturalmente. E ela foi embora logo depois, sem dizer uma palavra. Röslein still, Röslein auf der Heide, war so jung und morgenschön, lief es schnell, es war zum Museum. Uma canção antiga. Cantou como se cantasse para ela própria. Tinha uma voz desafinada, mas agradável. Percebi nela a alma, que logo se cansa de tudo e que nunca conclui nada. Que é de todas as almas, a menos chata. Dass du ewig sein. Enquanto ela também logo se cansou. Era, na verdade, uma mulher extremamente tenaz. Voltou no dia seguinte. Dá licença. E no outro, e no outro, E as coisas aconteceram mais ou menos do mesmo jeito. Acho que trocamos algumas palavras. No dia seguinte chovia. E eu pensei, finalmente vou ficar sossegado. Me enganei. Dá licença. Perguntei se era intenção sua de me incomodar todas as noites. Eu incomodo você. Eu pensei que nós estávamos indo tão bem. Você me incomoda. Eu não posso me deitar quando você está aí. Você gosta tanto de se deitar assim? Ela disse. O mal da gente é puxar conversa com as pessoas. Se você quiser, você pode colocar os seus pés no meu colo.
Eu não me fiz de rogado. Senti sobre as minhas pernas as suas forças rechonchudas. Ah! Ela começou a acariciar meu tornozelo. Bem devagar. Eu pensei, e se eu roçasse o meu calcanhar na sua xoxota? O que me interessava, quando eu me deitava naquele banco todas as noites, era o torpor da ideia do eu. Era o esquecimento de mim mesmo por pura preguiça. Mas aos 25 anos, o homem tem muito tesão. É fisicamente impossível evitar. Eu mesmo não podia evitar. É claro que ela percebeu. As mulheres sentem o cheiro de um pau duro a mais de 10 quilômetros de distância. Já nós homens não somos nós mesmos nessas condições. É penoso não sermos mais nós mesmos. E não controlarmos mais nossos instintos e nossas vontades. Digo o que disserem. Mas quando nós somos nós mesmos, nós sabemos muito bem o que fazer. Ao passo que quando perdemos o controle sobre nós mesmos, nós somos iguaizinhos a qualquer um. Não adianta disfarçar. O amor é um exílio. É uma terra de ninguém. Era esse meu sentimento naquela noite. Quando tudo terminou, e o meu eu se recompôs após um breve período de inconsciência, eu me senti só. Completamente só. Eu pergunto a mim mesmo se tudo isso não é uma invenção minha. Se as coisas não se passaram de um outro modo, segundo um esquema qualquer que eu tive de esquecer. De todo modo, para mim, a imagem dela permaneceu ligada do banco. Não do banco da noite. Não do banco da noite. Do banco da noite, não. Não, do banco da noite, não. Mas do banco do entardecer. De modo que, para mim, ao falar dela, assim como eu via ao entardecer, ao falar do banco, é como se eu visse a imagem dela. Mas isso não prova nada. 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 E eu também não quero provar nada.
Quanto ao banco do dia, não vale a pena falar dele. Eu nunca estava lá de dia, eu saía de lá muito cedo e voltava só ao entardecer. De dia, eu procurava o que comer e localizava os abrigos. E se me perguntasse, e vocês, com certeza têm vontade de me perguntar o que eu tinha feito do dinheiro que meu pai havia me dado, eu diria que não fiz nada, que estava bem guardado no meu bolso, porque eu sabia que não seria jovem para sempre, e que o verão não dura eternamente, nem mesmo o outono. Isso minha alma burguesa me dizia. Então, finalmente, eu perguntei para ela, eu disse para ela que eu estava farto. 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 Eu estou farto de você! Ela me incomodava profundamente, mesmo estando ausente. Aliás, ela continua a me incomodar, mas somente pela mesma razão que todo o resto me incomoda. Mas isso não tem mais importância para mim. Agora, ser incomodado um pouco. O que significa isso, ser incomodado? Eu tenho mesmo de ser. Eu mudei esse sistema. E logo tudo isso vai se acabar. As perturbações, os arranjos. E dentro de pouco, ninguém mais falará disso. Nem dela, nem das outras. Nem de merda nenhuma. Nem do céu. Então, você não quer que eu venha mais aqui? Eu disse para ela, desde tempos e tempos. Eu conhecia mal as mulheres naquela época. Ainda as conheço mal. Os homens também. Os animais também. O que eu conheço menos mal são as minhas dores. Nessas eu penso todos os dias. O pensamento é rápido. Mas nem todas as dores vêm do pensamento. Aliás, eu também as conheço mal. As minhas dores, talvez pelo fato de eu não ser, senão, dor. Um dia, eu lhes falarei das minhas dores. Das dores do coração, das dores do sentimento, das dores da alma. E depois, das dores do corpo. Começando pelos cabelos, e descendo lentamente e sem nenhuma pressa até os pés, lugar dos carros, cãibras, cravos, frieiras escravadas e outras coisas estranhas. E para aqueles que tiverem bastante paciência em me ouvir, eu lhes direi ainda, e na mesma ocasião, dos momentos em que, sem se estar bêbado, ou drogado, ou em êxtase, não se sente nada.
Então é claro que ela quis saber o que eu quis dizer com de tempos em tempos. É a isso que estamos sujeitos quando abrimos a boca. A cada 8 dias, a cada 10 dias, a cada 15 dias, eu disse para ela vir com menos frequência, muito menos frequência, e que não viesse nunca, se isso fosse possível. Aliás, eu abandonei aquele banco no dia seguinte mesmo, menos por causa dela, devo dizer, e sim por causa do próprio banco, que naquela situação não correspondia mais às minhas necessidades, embora modestas. E me abriguei. Já era o mês de dezembro, talvez o de janeiro. E o frio era o da época, ou seja, adequado, justo, perfeito, com tudo que é da época. E me abriguei então no velho estábulo de vacas, abandonado. Ficava num campo que tinha mais urtigas do que grama e mais lama do que ortigas. E foi nesse estábulo que pela primeira vez na minha vida, e teria sido a última se eu tivesse bastante morfina na mão, eu tive que me defender de um sentimento que pouco a pouco invadia o meu espírito gelado com o patético nome de amor. Sim, eu amava. Nunca tinha amado antes, mas já tinha ouvido falar. Em casa, na escola, no puteiro, na igreja, e já tinha lido em livros, em versos, em prosas, em inglês, francês, alemão, italiano. Eu estava, portanto, e apesar de tudo, em condições de dar um nome àquilo que eu fazia, quando eu me via, de repente, escrevendo a palavra Lulu com a ponta do dedo em cima de uma bosta seca de vaca, para logo em seguida chupar esse mesmo nome, esse mesmo dedo, na tentativa vã de sentir o gosto daquele nome. Ou então, quando me via deitado no ar, na lama, tentando arrancar a ortiga sem quebrar o talo. Então eu pensava, em Lulu. E isso não quer dizer tudo, mas quer dizer muito para mim. Aliás, eu já estou cheio desse nome e vou dar-lhe outro. Só que dessa vez, de uma sílaba só. Por exemplo, eu sei que não tem uma sílaba só, mas isso não tem importância. Então eu pensava em Anne, eu que tinha aprendido a não pensar em nada, exceto nas minhas dores, muito rapidamente, e depois em como não morrer de fome, de frio, de vergonha, mas nunca em seres vivos. Então eu pensava muito, 20 minutos, 25 minutos, até meia hora por dia. Esse devia ser meu jeito de amar. Para tentar dar um fim àquela situação, eu voltei certa tarde
ao lugar onde o banco se encontrava. No mesmo horário em que antigamente ela costumava vir ao meu encontro. Já era o mês de dezembro, talvez o de janeiro, e o frio era da época, ou seja, adequado, justo, perfeito, como tudo que era da época. Ela não estava lá. Eu a esperei, então, de volta ao estábulo. Não tardei em inventar uma desculpa para que ela não estivesse lá. E isso me garantiu uma noite mais ou menos tranquila. No dia seguinte, eu voltei mais cedo ao estábulo, muito mais cedo. No começo da noite, propriamente dita, mas ainda assim, muito tarde. Porque ela já estava no banco, sentada debaixo dos galhos das árvores, que estalavam com o peso da neve. Eu já disse a vocês que ela era uma mulher extremamente tenaz. O monte de terra atrás do banco estava branco com a geada. Eu nada sentia. Que interesse ela teria em me perseguir assim? Perguntei sem me sentar, andando de um lado para o outro e batendo com os pés no chão. O frio havia congelado meus pés. Ela me respondeu? Não sabia. Implorei que me dissesse o que ela podia ver em mim. Ela me respondeu. Não sabia. Ela usava roupas simples. As mãos sobre o ombro estavam enfiadas numa espécie de saco de lã. Não me deu conta. Eu me lembro que, ao olhar aquele saco, eu me pus a chorar. Eu ia mal. Eu enxergava pela primeira vez, por assim dizer. Ela estava sentada, toda enrolada, toda agasalhada, a cabeça inclinada, as mãos dentro daquele saco de lã sobre o ventre, as pernas apertadas uma contra a outra, os calcanhares no ar. Não tinha forma nem idade, quase não tinha vida. E aquele jeito de dizer: não sei, eu não posso. Eu era o único que não sabia e não podia. E por minha causa que você veio, eu disse. Sim. Ela disse: eu estou bem. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu tinha vindo por causa dela. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu disse para mim mesmo. Sentei ao seu lado. Foi logo que levantei de um salto, como se tivesse tocado um ferro quente. Ah! A minha vontade era de ir embora, para ver se tudo aquilo havia acabado. Mas antes de ir, para ter mais certeza ainda, eu pedi que ela me cantasse uma canção. Achei possível que ela iria recusar. Quero dizer, simplesmente não cantar. Mas não. Eu vou José para mim. Dá-se coisa a Und der wilde Knabe brach das Röslein auf der Heide. Röslein wehrte sich und stach, half ihm doch kein Cantou durante um bom momento. Wo soll es leben? Sempre a mesma canção, sem mudar de posição. Röslein, 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 oh. Röslein, Eu nunca tinha ouvido aquela canção. Quer dizer,
Nunca tinha escutado antes. Zart nach Não escutarei nunca mais. Mas eu lembro da palavra de Deus. Onde lá é jeito. Onde não sei mais o que. E para mim, isso já era muito. Lembra que ela falava de moinhos, ou de laranjeiras, ou de não sei mais o quê? Porque das outras canções que eu ouvi na minha vida, que eu ouvi muitas, porque é fisicamente impossível viver, mesmo do jeito que eu vivia, sem ouvir canções, a não ser que seja justo. Das outras canções, eu não me lembro de nada, ou de quase nada, ou de uma nota, nem de uma palavra. Nem de tão poucas notas, nem de tão poucas palavras que é nada. E o que é nada o quê? Essa frase já veio muito. Então, eu me afastar. Eu ouvia cantar uma outra canção. Ou talvez a continuação da mesma. Uma coisa fraca, bem fraquinha. E que ia se enfraquecendo cada vez mais à medida que eu me afastava. Até que finalmente parou. Seja por ter terminado de cantar, seja por eu já estar muito longe para poder ouvir. Eu não gostava dessas incertezas. Naquela época, eu vivia na incerteza naturalmente. Mas essas pequenas incertezas, de ordem física, como se diz, eu preferia livrar-me delas imediatamente. Multiplicar como mosquitos durante semanas. Então, eu dei alguns passos para trás e parei. A princípio, eu não vi nada. Mas depois, Müssen auf der Heilung war so jung und morgenschön, lief er schnell bis nahe zu sehen, bloß nahe auf der Röslein, 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 ruht, Röslein auf der Heide. quando finalmente a voz parou, eu ainda dei alguns passos em direção a ela, para ver se realmente havia parado ou simplesmente baixado. Depois, desesperado, dizendo para mim mesmo, como saber a verdade sem estar ao lado dela, inclinado sobre ela? Eu dei minha volta e me fui, na mesma hora em que... Não é isso. Eu dei minha volta e me fui, sob o mesmo céu que... Não, também não é isso. Porque sempre é o mesmo céu e nunca é o mesmo céu. Então, como eu vou dizer isso? Não direi. Não. Ela não estava ali. Mas de repente, ela estava ali, tão segura. Eu não a vi chegar, nem a ouvi chegar. Digamos que chovia. Isso nos modificará um pouco. Ela se protegia do guarda-chuva. Devia ter um guarda-roupa formidável. Você vem sempre aqui ao entardecer? Eu disse. Não, ela disse. Só de vez em quando. O banco estava muito úmido para que pudéssemos sentar. Então caminhamos um ao lado do outro. Eu segurei no seu braço, com pura curiosidade.
Já disse isso daria algum Brasil. Mas não me deu nenhum prazer. Eu larguei. Eu podia ver melhor agora o seu rosto. Parecia-me um modo. O seu rosto. Um rosto como há milhões de outros. Ela era vesga. Mas isso eu só soube depois. Parecia jovem e velho. O seu rosto estava suspenso entre a juventude e o envelhecimento. Quanto a saber se era belo o seu rosto, ou se tinha sido belo, ou se tinha a possibilidade de tornar-se belo, confesso que eu não sei de nada. Eu já tinha visto rostos em fotos que talvez eu considerasse belos, se eu dispusesse de alguns dados sobre a beleza. E o rosto do meu pai, no seu leito de morte, havia me deixado entrever a possibilidade de uma estética do humano. Mas os rostos dos vivos, sempre a fazer caretas com sangue à flor da pele, são objetos. Eu admirava a forma como a água move, como se move lentamente. Se ergue em direção à água que cai, como se tivesse sede. Então ela me perguntou se eu queria que ela cantasse uma canção. Eu disse que não. Queria que ela me dissesse alguma coisa. Achei a princípio que ela iria dizer que não tinha nada a dizer. Estava muito de acordo com o seu jeito de ser. Por isso eu fiquei muito surpreso, muito agradavelmente surpreso mesmo, quando ela me disse que tinha um quarto. Aliás, eu não duvidava disso, quem é que não tem o seu quarto? Eu tenho 2 quartos, ela disse. Você tem 2 quartos? 2 quartos e uma cozinha. Aquilo aumentava cada vez. Acabou também por se lembrar de um banheiro. Você tem 2 quartos. Um ao lado do outro. A cozinha fica no meio, ela disse. E por que você não me disse isso antes? Eu não me sentia bem ao seu lado. Mas eu me sentia livre para pensar em outras coisas que não fosse ela. E isso era muito bom para mim. Não. Eu não me sentia bem ao seu lado, mas eu me sentia livre para pensar em outras coisas, e isso era bom para mim. Não. Eu realmente não me sentia bem ao seu lado, mas eu me sentia livre para pensar em outras coisas, e isso era tão bom para mim. E eu sabia que quando eu a deixasse, eu perderia essa liberdade. E eu sabia que quando a deixasse, perderia essa liberdade. Não! Abre essa porta, Grego! Grego, por favor! Grego, abre essa porta! Abre essa porta, Grego! O trem, você vai pegar Vai chamar o médico! o gerente! Cadê o trem, Grego? Você está casado! Where's my home? Where's my home? Where's my home?
ich stärken dich, dass du ewig denkst an mich und ich will's nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. Ela disse que eu devia ir buscar as minhas coisas. Expliquei-lhe que não tinha coisas. Ela acendeu o lampião de querosene. Você não tem eletricidade? Eu disse. Não. Ela disse. Mas tenho água encanada e gás. Ah, você tem gás, eu disse. Ela começou a tirar a roupa. Quando elas não sabem mais o que fazer, tiram a roupa. E é sem dúvida o que tem de melhor a fazer. Tirou tudo. Uma lentidão capaz de irritar um elefante. Exceto as meias, destinadas, sem dúvida, a aumentar ao máximo a minha excitação. Só então vi que era vesga. Felizmente, não era a primeira vez que eu via uma mulher nua. Portanto, pude ficar. Sabia que ela não iria explodir. Pedi para ver o outro quarto, pois ainda não tinha visto. Se eu tivesse visto, diria que queria revê-lo. Você não se despe? Ela disse. Ah, você sabe, eu disse. Eu não costumo me tirar a roupa assim com frequência. Passamos pela cozinha. Poderíamos ter passado pelo corredor, como me dei conta logo em seguida, mas passamos pela cozinha, não sei porquê. Acho que era o caminho mais curto. Olhei o quarto com horror. Uma tal quantidade de móveis que ultrapassa qualquer imaginação. Comecei a retirar os móveis pela porta que dava para o corredor. Ela ficou olhando. Parecia triste. Pelo menos eu suponho. Por sobre isso eu nada sei. Ela me perguntou o que eu estava fazendo, mas sem esperar uma resposta, acho. Retirei os móveis um a um e até dois ao mesmo tempo e os empilhei lá fora, no corredor, junto da parede do fundo. Eram centenas deles, grandes e pequenos. Finalmente, chegaram até a porta do quarto, de modo que não se podia mais sair por ali e muito menos entrar. Podia-se abrir e fechar a porta, pois ela se movimentava para dentro, mas ela havia se tornado intransponível.
Uma palavra bem grande essa. Intransponível. Tire pelo menos o chapéu! Ela disse. Eu já falei para vocês sobre o meu chapéu. Numa outra ocasião. Acho. Finalmente, não restou no cômodo, senão uma espécie de sofá e algumas prateleiras presas na parede. O sofá eu arrastei até o fundo da sala e o coloquei junto da parede, perto da porta. As prateleiras eu as retirei no dia seguinte e as coloquei lá fora, no corredor, junto com o resto. Ao retirar as prateleiras, estranha recordação, eu ouvi a palavra fibroma, ou fibrona. Eu não sei qual, nunca soube. Eu não sabia o que queria dizer, e nunca tive a curiosidade de procurar. Quando tudo estava em ordem, eu me deixei cair no sofá. Ela não havia movido um dedo para me ajudar. Vou buscar as cobertas e os lençóis, ela disse. Mas os lençóis eu não os queria. Mudei a posição do sofá. O encosto que a princípio eu havia colocado junto à parede, eu virei para o lado de fora. Era agora o assento que estava junto da parede. Depois, pulei para dentro do sofá como um cachorro em seu cesto. Eu deixo o lampião para você, ela disse. Mas eu pedi que o levasse. E se você precisar de alguma coisa durante a noite? Ela disse. Você sabe onde fica o banheiro? Ela disse. E tinha razão. Fazer xixi na cama é bom no começo, mas depois é incômodo. Então eu pedi que ela me trouxesse um pinico. Traga-me um pinico! Eu gostei muito. Enfim, gostei bastante, durante bastante tempo, da palavra pinico. Me faz pensar em Racine ou em Baudelaire. Mas ela não tinha um pinico. Então me trouxe uma espécie de bacia. É uma panela, ela disse. Eu coloquei a bacia debaixo das cobertas. Gosto de segurar alguma coisa com a mão enquanto durmo. Me faz sentir menos medo. E meu chapéu ainda estava bastante molhado. Virei-me para a parede. Achei que ela iria sair, mas não. Veio inclinar-se sobre mim por cima do encosto. Todas essas coisas, ela disse, pertencem à minha família. Eu, no seu lugar, teria ido embora na ponta dos pés, mas ela nem se mexeu. Eu já começava a não amá-la mais. E eu mal acabava de chegar. Não falarei mais sobre isso. Eu me acreditava, apesar da estranheza do lugar, pronto para uma noite boa de sono. Mas não. A minha noite foi extremamente agitada. Acordei bem cedo no dia seguinte. As cobertas em desordem. As roupas também. E Anne, deitada ao meu lado, completamente nua, naturalmente. Que esforço deve ter feito. Olhei para o meu sexo. Se ele soubesse falar, não falarei mais nada sobre isso. Um dia,
Ela teve a coragem de me anunciar que estava grávida, de 3 ou 4 meses, e que o filho era meu. Despiu-se, colocou-se de perfil e me convidou a olhar sua barriga. Despisse naturalmente para me provar que não tinha nenhuma almofada por debaixo da saia. E também pelo simples prazer de despir-se. Talvez seja uma simples inchação, eu disse para reconfortá-la. Ela me olhou com seus olhos grandes, de cuja cor esquiço. Quanto mais ficava nua, mais vesga ficava. Reuni todas as minhas forças e disse: aborte. 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 A partir daquele dia, as coisas foram mal naquela casa. Para mim, cada vez piores. Não que ela me abandonasse. Não poderia nunca me abandonar demais. Mas no sentido de que vinha a todo instante me assassinar com nosso filho. Mostrando a minha barriga e os seios, e me dizendo que ele nasceria a qualquer momento, que já o sentia mexer-se. Se ele se mexe, então não é meu, eu disse. Eu não tinha me dado mal naquela casa. Isso é certo. Não era o ideal, mas eu não subestimava as vantagens. Hesitei em sair. As folhas já caíam. E eu tinha medo do inverno. Não se deve ter medo do inverno. Ele também tem suas bondades. A sua neve aquece e abafa o tumulto. E seus dias pálidos passam depressa. Mas eu não sabia, naquela época, o quanto a terra pode ser gentil para aqueles que só têm a ela. Quando as sepulturas, nela se pode encontrar, ainda vivo, o que acabou comigo foi o nascimento. Fui acordado pelos gritos dele, daquele que vinha se apossar, a criança. Pulei por cima do encosto do sofá, vesti minhas calças, o paletó e o sobretudo. Sapatos, meias, não. Meias, sapatos, calça, camisa. Espero não ter esquecido nada dessa vez. Os cordões. É preciso amarrar os cordões dos sapatos. Meias, sapatos, calça. Eu preciso amarrar os cordões dos sapatos. Meias, sapatos. Amarre os cordões de sapato, menino. Meias, sapatos. Amarre esses cordões direito, menino. Meias, sapatos, calça. Amarre os sapatos direito, seu moleque! Ai, não, para, ai, Os gritos desafiavam qualquer concorrência. Eles me perseguiram até a rua.
Parei na frente da porta para ouvi-los. Se eu não soubesse que gritavam dentro da casa, talvez eu não os ouvisse. Mas sabendo, eu os ouvia bem. Eu não sabia muito bem onde estava. Procurei entre as estrelas a constelação das ursas, mas não pude encontrar. Não obstante, elas deviam estar ali. O meu pai. Foi o meu pai, o primeiro que me mostrou as ursas. Me mostrou outras também. Mas agora, sozinho e sem ele, eu só podia encontrar as ursas. Comecei a brincar com os gritos, como eu fazia antigamente, com a canção. Eu não os ouvia. Depois eu os ouvia. Eu não os ouvia. E depois eu os ouvia. Quando eu andava, eu os ouvia, graças aos ruídos dos meus passos. Mas assim que eu parava, eu voltava a ouvi-los. Cada vez mais fracos, é certo. Mas que importa se um grito é fraco ou forte? O importante é que ele pare. Pare! Pare! Durante muitos anos, eu acreditei que os gritos iriam parar. Agora eu não acredito mais. Teriam sido necessários outros amores. Mas o amor não se tem assim quando se quer.